Gravando, senhor presidente. Bom dia, meu nome é Marco Teixeira. Estamos iniciando a sessão de Câmara Julgadora, da 5ª Câmara Julgadora, do dia 7 de março de 2024. Eu cumprimento os juízes, doutora Sulamita, doutor Luiz, doutora Flávia, que está substituindo o doutor Ramon. Agradeço a disponibilidade, doutora Flávia. Doutora Aline, da representação, e doutor Renan, ilustre patrono presente, e também ao Jailson, nosso apoio técnico. Vamos iniciar aqui pelo primeiro processo, só um minutinho, iniciar a sessão. Que é o processo 4150796 da T-Pharma. Eu sou o relator e eu queria saber, doutor Renan, o senhor dispensa a leitura do relatório? Acredito que sim, doutor Marco. Ok. Então, eu vou apenas ler a acusação e passo a palavra ao senhor, só um minutinho. Ok. Aqui eu queria... O AI trata de duas acusações: creditar-se indevidamente do ICMS, conforme especificado no demonstrativo de folhas tais, decorrente da estruturação de documentos fiscais nele referenciados, relativamente às entradas de mercadorias no estabelecimento e que não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICNIS 2000, uma vez que a inscrição estadual do emitente foi declarada nula com efeitos desde sua concessão por simulação de existência de estabelecimento nos termos dos incisos 1 e 2 do artigo 30 do RICNIS 2000. A segunda acusação é de receber mercadorias acompanhadas de documento fiscal inábil, também nos mesmos termos do anteriormente descrito, por inscrição, por ser o emitente ter sido a sua inscrição estadual declarada nula. Doutor Renan, bem-vindo. O senhor tem 15 minutos. Obrigado. Primeiramente, eu queria desejar um bom dia a todos os presentes, né? E deixar registrada a minha alegria e satisfação de estar perante esse egregiado tribunal em mais essa oportunidade. Pois bem, a presente autuação ela tem origem na declaração de nulidade da inscrição estadual da empresa MS Pharma Comércio de Medicamentos, né, com efeitos desde a sua concessão, por suposta simulação de existência de estabelecimento, né. Diante disso, entendeu-se por lavrar o auto de infração ora combatido para glosar o ICMS decorrente do suposto creditamento indevido e exigir o ICMS da operação anterior e o devido por substituição tributária por suposta também responsabilidade solidária da recorrente nos termos dos incisos 11 e 12 do artigo 11 do regulamento do ICMS. Contudo, não merece prosperar o auto de infração em razão principalmente de 3 pontos fulcrais, tá? O primeiro diz respeito à nulidade do auto de infração em razão da falta de liquidez, uma vez que a dota autoridade fiscal se utilizou do preço máximo ao consumidor, o PMC, divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CMED, como base de cálculo do ICMS-ST. Digo isso pois a presente autuação decorre da segunda fase da famigerada Operação Monte Cristo, e, nesse sentido, é importante destacar que a primeira fase dessa primeira operação ensejou a lavratura do auto de infração número 4103357 em face da Hiperdrogas Distribuidora de Medicamentos, Manuel Conde Neto e Conde Holdings Limitada, na qualidade também de responsável solidária, né? Onde lhes era exigido o ICMS nos exatos moldes dos presentes autos. No julgamento dos recursos ordinários apresentados naqueles autos, a colenda terceira Câmara Julgadora entendeu por cancelar integralmente a autuação, por entender que a base de cálculo adotada pela autoridade fiscal, o PMC, não se coaduna com a realidade mercadológica relativa à venda de medicamentos,
O tabelamento do PMC pela CEMED não reflete ou se assemelha à base de cálculo real e, portanto, sob a ótica dos tribunais superiores, não deveria servir de base de cálculo para o lançamento de ofício. O que se tem, em verdade, é um lançamento de ofício que não satisfaz, com a almejada certeza e liquidez, o correto cálculo do montante do tributo devido, havendo nítida ofensa ao 142 do CTN. Inclusive, nos presentes autos, a recorrente apresentou as folhas 8.874 a 8.885, estudo realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, realizado para a Associação dos Distribuidores de Medicamentos do Estado de São Paulo, a ADMESP, cujo resultado indica que a utilização do PMC não reflete essa realidade mercadológica. Assim, a recorrente espera que esta colenda da Quinta Câmara, em observância aos princípios norteadores do ordenamento jurídico, em especial os princípios da igualdade e da segurança jurídica, que seja aplicado o mesmo entendimento no presente julgamento. Isso porque não há qualquer fundamento para tratar os contribuintes de maneira não equânime, ao passo que, em se tratando de situações semelhantes, certamente deverão ensejar o mesmo resultado. Caso assim não entendam, vossas senhorias, o que se admite apenas a título de argumentação é de se questionar com a devida vênia quais seriam as diferenças casuísticas que ensejariam os julgamentos distintos. O segundo ponto fulcral se refere à falta de provas acerca da participação ou envolvimento da recorrente com a suposta fraude alegada pela fiscalização. Pelo contrário, né, no relatório da fiscalização foram juntados documentos, com e-mails, arquivos, que não se refere à empresa autuada ou à MS Pharma, mas a terceiro que não possui qualquer relação com a recorrente. A conclusão do relatório de fiscalização faz referência a outra empresa, chamada Campeã Popular, e que também não tem nenhuma relação com a recorrente. Em terceiro lugar, é de suma importância destacar que a recorrente comprovou sua boa-fé e diligência nas operações comerciais realizadas com a MS Pharma, cuja inscrição foi declarada nula. Ela comprovou suas regularidades mediante a apresentação dos documentos acostados aos autos, comprovante de classificação no programa nos conformes, com nota A+, autorização para funcionamento de estabelecimento da MS Pharma emitida pela Anvisa em 11 de setembro de 2014, cartão CNPJ emitidos em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, consultas públicas ao CADESP, consultas públicas ao Sintegra ao longo dos anos 2017, 2019 e 2020, e dossiê com cópias dos e-mails com as tratativas comerciais, pedidos de compra, comprovantes de transporte das mercadorias e comprovantes de bancários de pagamentos realizados via transferências bancárias para cada uma das notas fiscais autuadas. Por fim, e não menos importante, de suma importância destacar também que não havia como a recorrente ter constatado, à época dos fatos, as supostas irregularidades indicadas pelo fisco. É confiscatória a multa aplicada, sendo necessária sua redução. É ilegal a atualização da base de cálculo da multa e, por fim, é ilegal a aplicação da taxa de juros acima da Selic. Dessa forma, a requerente espera que seja dado integral provimento ao recurso para que seja reconhecida a nulidade integral do auto de infração. Alternativamente, seja dado integral provimento ao recurso para cancelar integralmente a autuação pela falta de provas e pela comprovação da sua boa-fé. E, por fim, que seja reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, determinando a sua redução para o mínimo legal, e a ilegal atualização da base de cálculo da multa, bem como a ilegal aplicação da taxa de juros acima da Selic. Caso vossas senhorias entendam pela necessidade de novos esclarecimentos ou apresentação de novos documentos para a formação do livro convencimento, requer seja determinada a conversão do presente julgamento em diligência para apuração do necessário, a fim de que se aplique o bom direito. É o que a recorrente tem a postular nesse momento. Obrigado pela atenção dos senhores. Eu agradeço os esclarecimentos do doutor Patrono. Eu vou passar a leitura do voto, que estava disponível a todos os meus colegas, e por isso eu vou procurar fazer uma leitura mais resumida, mas eu fico à disposição para qualquer esclarecimento.
Então, eu vou aqui no item 10 do meu voto. Então, eu conheço do recurso por preenchidos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, é importante esclarecer a operação de fraude estruturada que deu origem à atuação fiscal. Então, sob o capítulo sobre a fraude fiscal estruturada, eu descrevo no voto, mas eu vou poupar a leitura porque o doutor Patrono já bem descreveu os fatos, né? E também aqui eu tenho, em seguida, então essa descrição está nos itens 12 a 16 do voto, do item 18 do voto, aliás, e aqui nos itens 19 a 23, eu comento a questão da nulidade da inscrição, da participação da empresa emitente das notas fiscais eletrônicas MS Pharma, que também o patrono já mencionou. Então, eu vou começar aqui no ponto importante, que começa no item 24, que fala sobre o envolvimento do contribuinte autuado. No item 24, eu digo, no esquema acima descrito, o autuado era uma das empresas beneficiárias da fraude, que redundou em vultoso montante de ICMS que deixou de ser recolhido ao erário estadual. O recorrente defende a nulidade da autuação fiscal por se sustentar no conjunto probatório apurado na Operação Monte Cristo, considerado por ele imprestável, alegando que o relatório que embasa a autuação traria provas, fatos e situações atribuídos a terceiros, os quais não possuiriam qualquer relação com o recorrente. Nesse sentido, alega que o relatório utilizado como elemento comprobatório do suposto envolvimento da recorrente na alegada fraude tributária possui vícios que impedem a sua utilização e o desqualificam para a comprovação dos fatos alegados, acarretando sua nulidade. Explica que foram juntados documentos, tais como e-mails e arquivos, no relatório de fiscalização, que não se referem à empresa autuada, mas a terceiro, que não possui qualquer relação com a requerente. Cita documentos dos autos e explica que o e-mail constante desse trecho do relatório é de outra empresa que não tem qualquer relação com a recorrente. Também alega que a conclusão do relatório da fiscalização faz referência a uma outra empresa, chamada Campeã Popular, e que não tem nenhuma relação com a recorrente. Eu rejeito as alegações do recorrente e justifico. Analisando o relatório juntado às folhas tais, que descreve a estrutura da fraude revelada, confirmam-se os resultados da investigação que identificou a participação de diversas empresas no esquema objeto da Operação Monte Cristo, fase 2, tendo a recorrente sido identificada conjuntamente com a sociedade Dismed, denominadas como Dismed/T-Pharma, por serem empresas que possuem sócios em comum, vizinhas, que atuam conjuntamente em suas atividades conforme documentos juntados. Os depoimentos dos colaboradores ouvidos na investigação, que contou com a colaboração premiada do Ministério Público Paulista, folhas tais, demonstram a atuação das duas empresas na aquisição dos medicamentos. As folhas tais, nos e-mails trocados entre as empresas, há os termos das negociações da Dismed/T-Pharma, firmados com a CIMED, para a entrega dos medicamentos adquiridos à empresa interposta, a Bradilan, no esquema montado. Confira-se os detalhes do conjunto probatório que instrui os autos correlacionado pela representação fiscal em seu parecer às folhas tais. Então, aqui, abre aspas, do que foi trazido aos autos. Primeiramente, cabe destacar que o relatório em questão faz referência às empresas Dismed e T-Pharma, ora autuada, de forma conjunta, Dismed/T-Pharma. Trata-se de empresas que possuem sócios em comum e são vizinhas, sendo que uma delas ocupa o número 559 e a outra o número 597 da Avenida
Menina Moça, Jardim Blanco, Olímpia, São Paulo. As empresas atuam de forma conjunta, tanto que nos termos de apreensão de documentos digitais, folhas tais, lavrados em cumprimento de mandato de busca e apreensão relativo ao processo tal, no endereço da DISMED consta a observação de que foi constatado no local que a empresa acima identificada compartilha com a empresa T-Pharma os mesmos sistemas de informações, porém com segregação dos dados relativos às respectivas operações. Em linha com essa constatação, verifica-se ao longo do relatório que as negociações ali documentadas foram realizadas em nome da DISMED e da T-Pharma conjuntamente. O objetivo do relatório Folhas Tais é descrever o modus operandi e detalhar pessoas físicas e jurídicas integrantes da fraude fiscal detectada por ocasião da deflagração da Operação Monte Cristo, fase 2, envolvendo, em especial, a empresa denominada DISMED, bem como T-Pharma, de forma a apresentar conhecimentos para o eventual apontamento por solidariedade de pessoas jurídicas e físicas na participação em associação e ou organização constituída para a prática de fraude fiscal, bem como constituição do crédito tributário por meio de auto de infração em imposição de multa do imposto sonegado pelos participantes. A forma de cumprimento desse objetivo é destacada em seguida na mesma folha do relatório tal, as folhas tais, no decorrer do presente relatório, com finalidade de munir a ação fiscal a ser realizada na empresa epigrafada, serão coligidos documentos comprobatórios dos fatos investigados obtidos por conta das apreensões de dados digitais realizados nos estabelecimentos de DISMED e T-Pharma, em face à deflagração da Operação Monte Cristo, fase 2. Especificamente as folhas tais consta fluxograma de algumas empresas envolvidas, fluxograma de algumas empresas envolvidas. Desculpem aqui que eu estou retornando. Se constitui empresa, especificamente as folhas tais, consta fluxograma de algumas empresas envolvidas no esquema fraudulento, que se constituía em empresa interposta, utilizada para suportar o ônus do ICMS-ST nas entradas de mercadorias oriundas de outras unidades federadas, sem o devido recolhimento do imposto. Devemos ainda destacar que, para conferir aparência de irregularidade às operações fraudulentas originárias do esquema, os integrantes cuidavam em produzir documentos visando a dissimular os reais negócios envolvendo os remetentes de outras unidades federadas e, inclusive, o autuado. Assim, o trânsito das mercadorias, de fato, ocorria por intermédio dos chamados operadores logísticos, tendo como uma das integrantes desse teatro a empresa MS Pharma. Essas empresas interpostas suportavam o ônus tributário do ICMS-ST e cuidavam de produzir documentos aos reais destinatários para conferir aparência de regularidade às operações. Porém, as atividades previstas nos seus estatutos sociais jamais foram, de fato, exercidas, pois se tratava de empresas criadas com o único e exclusivo propósito de se interpor entre os reais adquirentes, dissimulando operações visando fraudar o recolhimento do ICMS. As folhas tais há trechos de depoimentos de 2 colaboradores que celebraram acordos de colaboração premiada junto ao Ministério Público de São Paulo. Veja-se uma parte dos trechos constantes do relatório. Aqui eu vou poupá-los da leitura, porque esses depoimentos estão nos autos, o doutor é ciente disso também, né? Então, dentre as cópias de e-mails constantes do relatório, verifica-se as folhas tais, um e-mail da DISMED tratando
de negociação entre a Dismed e Tepharma e o fornecedor CIMED. Nesse e-mail, verifica-se que o subscritor negocia a entrega de mercadorias para a Abradilan, ou seja, a própria Dismed Tepharma ajusta com a CIMED a compra de medicamentos pela Abradilan, que é a empresa interposta no esquema montado. Esse e-mail demonstra a ocorrência do quanto relatado pelo colaborador número 1, que realizou denúncia premiada às folhas tais. Novamente, eu transcrevo o trecho da denúncia, e aí eu digo, continuando citando, né, as provas trazidas, ainda quanto às declarações do colaborador número 2, conforme excerto anterior, evidencia que a recorrente tinha pleno conhecimento do esquema e dele se beneficiava. Toda a documentação produzida pela empresa MS Pharma buscava blindar a defendente da responsabilidade pelo imposto sonegado pelo esquema fraudulento. Por fim, cabe destacar que no relatório de operação Monte Cristo, fase 2, folhas tais, deixou evidenciado que a MS Pharma estaria diretamente relacionada com as principais emitentes de notas fiscais destinada à Dismed Tepharma, atuando como ponte entre os distribuidores no Espírito Santo e Goiás e os distribuidores em São Paulo. Assim, a função de MS Pharma seria ser o responsável pelo pagamento antecipado do ICMS, de forma a blindar do ônus do imposto estadual o real adquirente, beneficiário, das referidas mercadorias adquiridas. Nesse sentido, destacamos o quanto apurado pelo fisco as folhas tais. As notas fiscais eletrônicas indicam que MS Pharma supostamente adquiriu no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2020 quantia superior a 90 milhões de reais em produtos farmacêuticos sujeitos ao pagamento do ICMS antecipado, de que trata o artigo 426-A do RICM São Paulo. Contudo, identificou-se a quantia de apenas R$ 4.392, efetivamente pagos pela MS Pharma por guia de recolhimentos especiais nos códigos de receitas relativos à antecipação tributária. Como se vê, não restam dúvidas acerca da efetiva participação da autuada no esquema. Fecho aspas, volto eu. Então, eu digo que, face a todos esses elementos de provas que constam dos presentes autos, resta clara a relação do recorrente ao seu fornecedor e às demais empresas envolvidas na investigação da fraude estruturada, apurada na Operação Monte Cristo, fase 2, não podendo se desconsiderar o conjunto probatório, nem se defender a nulidade da autuação. Então, eu rejeito as alegações do recorrente quando diz que os elementos que levaram à declaração de inidoneidade não poderiam ser de conhecimento da requerente na época das operações, e que o fornecedor operava regularmente à época das operações, sendo que a autuada teria cumprido seu dever de verificar a regularidade cadastral da empresa, e também rejeito a alegação de que a declaração de inidoneidade não poderia retroagir, e justifico. Já está pacificado, neste egrégio Tite, o não acatamento da tese de que a decretação da inidoneidade somente deve produzir efeitos a partir da publicação. Trata-se, data vênia, de entendimento equivocado, pois a legitimidade da operação, nos termos da legislação, se condiciona à situação regular do emitente dos documentos, assim entendida a do contribuinte que a data da operação esteja inscrito na repartição fiscal competente e se encontre em atividade no local indicado, o que, como se retira dos elementos que alicerçam o trabalho fiscal, não ocorreu. Assim, não há que se falar em irretroatividade dos efeitos da apuração da inidoneidade. Ademais, como se disse, o contribuinte é obrigado a comprovar a regularidade de suas operações e exigir o mesmo procedimento do contratante, sendo ele, no caso, destinatário das mercadorias, nos termos do artigo 22-A da Lei 6374/89. Portanto, a jurisprudência deste egrégio Tite é firme
no sentido de não conhecer da tese trazida pelo contribuinte, conforme assentado pela colenda Câmara Superior no julgamento do processo 4096-949-6, e aqui eu transcrevo esse processo, né, que foi julgado pela Superior, para comprovar como está a jurisprudência do TIT para esse tema. E passo no item 36, onde o recorrente foi acusado de creditamento indevido por escrituração de documentos fiscais relativamente à entrada de mercadoria no estabelecimento, mas que não atendem às condições previstas, né? E recebimento de mercadorias. Então, aí eu falo da empresa emitente, a MS Pharma, que teve sua inscrição declarada nula, conforme procedimento administrativo, número tal, folhas tais, por simulação da existência do estabelecimento para o qual foi concedida a inscrição, conjugado com simulação do quadro societário, sendo considerados inidôneos todos os documentos a ela atribuídos desde 14 de 7 de 2016, conforme folhas tais. Data da alteração do quadro societário da empresa, conforme já explicado no item 19 do presente voto. Eu rejeito as alegações do recorrente quando diz que diversas notas fiscais seriam referentes a operações de bonificação. Não se tratariam, portanto, de compra e venda de mercadorias, mas sim de remessas de mercadorias em bonificação. Operações essas que não se sujeitariam ao ICMS conforme folhas tais. E justifico. As notas fiscais relativas ao presente AIN são inidôneas, face à cassação da inscrição estadual de sua emitente, com efeitos desde a data da alteração do quadro societário da empresa, por prática de atos ilícitos, que tenham repercussão no âmbito tributário envolvendo a simulação ou dissimulação de atos, negócios ou pessoas, e com potencial efetivo de lesividade ao erário, conforme cópia do processo administrativo de cassação juntado às folhas tais. Rejeito as alegações do recorrente quando se insurge contra a exigência de ICMS-ST, juntamente com o ICMS próprio, que deveria ser subtraído quando, do cálculo do ICMS-ST, não há nulidade do lançamento fiscal, porque, da análise da autuação fiscal e dos elementos que acompanham, constata-se que, diversamente do que alega a recorrente, o valor da base de cálculo da apuração do ICMS-ST devidamente observou o disposto no artigo 142 do CTN, não havendo de se falar em nulidade, haja vista a regular subtração do ICMS próprio. A esse título, as folhas tais e seguintes, o demonstrativo atesta que a coluna ICMS-ST devido corresponde à aplicação da alíquota da coluna CT sobre o valor da coluna BC-ST, conforme esclarece o FR ante as folhas tais. O imposto da operação anterior, a alíquota de 18%, foi descontado do ICMS-ST apurado para se obter o ICMS devido. Confirmando essa apuração, as notas explicativas do AIN trazem os detalhes da forma de cálculo utilizada e esclarece ao final as folhas tais de que o ICMS-ST devido, calculado pela aplicação da alíquota sobre BC-ST e subtraído do ICMS cobrado na operação anterior. Então, ou seja, o ICMS da operação anterior foi subtraído no cálculo demonstrado. Logo, não se sustentam as alegações do recorrente apresentadas em seu recurso. Rejeito as alegações do recorrente quando diz que a utilização do PMC como base de cálculo do ICMS-ST, no presente caso, se mostraria equivocada. Justifico. O recorrente explica que as operações de que trata o AIN já ocorreram, de modo que não é plausível se utilizar uma base de cálculo presumida para um fato gerador que já ocorreu e em relação ao qual é possível averiguar a base de cálculo real, ou seja, o valor efetivo da operação comercial de venda ao consumidor final, folhas tais. Conclui que, ao utilizar base de cálculo fictícia para fatos geradores passados,
em relação aos quais é possível averiguar a base de cálculo real, a douta fiscalização infringe o artigo 142 do CTN, que estabelece o dever de se aplicar o correto critério quantitativo quando do lançamento tributário. Em que pese o esforço do recorrente na defesa da nulidade da base de cálculo praticada, é certo que a autuação fiscal apurou os valores em conformidade com a legislação que rege a matéria, legislação essa que não pode ser afastada por este julgador nos termos do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Considerando que os produtos recebidos pela recorrente são medicamentos comercializados, é aplicável o disposto nas portarias CAT número 149 de 2015 e 94 de 2017, que fixam as bases de cálculo da substituição tributária nos termos do artigo 313-A, parágrafo 1º do RICMES. As portarias número 149 e 94 estabelecem como base de cálculo o PMC, preço máximo ao consumidor, relacionadas na lista de preços mensalmente divulgada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é disponível, e aqui eu mostro o site onde está disponibilizada essa tabela, já prevendo a aplicação de percentuais de descontos. Acerca do tema, a jurisprudência deste egrégio TIT tem sido no mesmo sentido, conforme trecho a seguir transcrito de acórdão da Câmara Superior no julgamento do processo tal. E aqui eu transcrevo o trecho, né, onde exatamente a alegação do contribuinte é rejeitada, ou seja, então, pela jurisprudência atual do TIT, a gente não aceita a questão de que se tratam de fatos passados, e sim que o AOIN foi lavrado de acordo com o que prevê a legislação do ICMS-ST. Eu rejeito as alegações do recorrente quando afirma que os documentos juntados comprovariam sua boa-fé em conformidade com a jurisprudência do TIT e do STJ, sendo suficiente para afastar a infração. Explica que verifica periodicamente a regularidade de seus fornecedores, cita a súmula 509 do STJ e seus precedentes. Também não acata as alegações de que apresentou documentos que comprovariam a regularidade cadastral de seu fornecedor, pagamentos das operações e mais tratativas e meios de tratativas comerciais e pedidos de compras. Justifico. Como já demonstrado nos itens anteriores, o conjunto probatório por si só atesta a participação do recorrente na fraude estruturada e descrita na Operação Monte Cristo, de tal sorte que não é possível defender que o recorrente é contribuinte de boa-fé que desconhecia a inidoneidade do seu fornecedor e que teria se precavido antes de realizar as operações autuadas. O presente caso trata de fraude estruturada com o objetivo de deixar de recolher o ICMS-ST em aquisições e recebimento de medicamentos e outras mercadorias oriundos de unidades federadas não signatárias de convênio com o Estado de São Paulo, para a retenção do imposto nas saídas promovidas com destino a contribuintes estabelecidos em território paulista. Como demonstrado e comprovado nos autos, a participação do recorrente no esquema montado é cabalmente demonstrada no relatório de folhas tais, de forma que não há como se reconhecer sua boa-fé nas operações autuadas, nas quais o recurso deve responder, o recorrente deve responder solidariamente pelas infrações incorridas pelo interesse comum nas operações de aquisição de mercadorias sem o regular recolhimento do ICMS. Como é sabido e exigido do contribuinte de boa-fé que ele tenha sido diligente antes de comercializar com seus fornecedores, conferindo sua regularidade conforme meios e instrumentos que estavam à sua disposição quando da realização das operações, a fim de autorizar o creditamento do ICMS, mesmo diante de posterior declaração da idoneidade do fornecedor, que caracterizou a inidoneidade das respectivas notas fiscais. Exige-se do contribuinte as diligências normais que o homem médio, por exemplo, teria ao seu alcance para se certificar da regularidade do seu fornecedor. Trata-se, portanto, de matéria exclusivamente de provas,
que depende da análise de todo o conjunto probatório e não apenas de um único elemento de prova. Analisando a integralidade dos presentes autos, entendo pela ausência de prova inequívoca da boa-fé da recorrente, especialmente pelo fato de que o recorrente, como visto acima, fez parte da fraude estruturada, fiscalizada e apurada. Em que pese o conjunto probatório juntado aos autos pela recorrente em sua defesa, as folhas tais, anexando-se integra alguns pedidos de compra, alguns comprovantes de pagamento, adoto o já decidido em primeira instância administrativa. Os e-mails não abre aspas. Os e-mails não comprovam a entrega de mercadoria no estabelecimento do autuado e nenhum conhecimento de transporte foi apresentado, a fim de comprovar a origem da mercadoria, informando o autuado apenas coleta com transporte próprio. Nos pedidos de compras, não há qualquer assinatura em relação ao emissor, bem como a aprovação. Fecho aspas. Portanto, digo eu, não há prova inequívoca de sua boa-fé, uma vez que o conjunto probatório apresentado não atesta a veracidade da operação de compra e venda. Logo, a simples alegação de que as notas fiscais foram emitidas e declaradas inidôneas, apenas posteriormente à realização das suas operações, não é suficiente para afastar os efeitos da declaração de idoneidade e somente seriam obstados frente à comprovação da ausência de dolo, fraude ou simulação, acrescida de prova da veracidade da operação de compra e venda e da boa-fé do adquirente, que, no caso concreto, não é possível constatar. Rejeito as alegações do recorrente quando diz que não teria interesse comum para efeito de responsabilidade solidária, pois ocuparia polo oposto da relação comercial em relação ao seu fornecedor. Conclui que a mera celebração de operação comercial com a aquisição de mercadorias não enseja a configuração do interesse comum necessário para a solidariedade em relação ao ICMS-ST, devido originalmente pela MS Pharma. Justifico. Em relação à questão, a jurisprudência deste egrégio TIT é no sentido de acatar a solidariedade por interesse comum nas operações de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal hábil. Para comprovar o afirmado, transcrevo a seguir trecho da decisão da Câmara Superior no julgamento do processo que tratou de infração relativa a recebimento de mercadorias, que foram também medicamentos, sujeitos à substituição tributária, com exigência do imposto por solidariedade. Então, eu adoto os fundamentos da referida decisão como razões de decidir. Eu vou poupá-los da leitura, que eu transcrevo a decisão, né, que reflete a jurisprudência deste egrégio TIT. E aí eu digo, as folhas 60. Também devem ser rejeitadas as alegações sobre o caráter confiscatório da multa aplicada e pela necessidade de sua redução. Eu justifico. No âmbito da judicância deste egrégio tribunal, encontra-se consolidado o entendimento segundo o qual a apreciação do caráter confiscatório da multa legalmente instituída, uma norma válida, vigente e eficaz, resvalaria no óbice do exame da constitucionalidade da norma pelo órgão judicante, em razão do comando normativo do artigo 28 da Lei Estadual 13.457 de 2009. Não é possível atender ao pedido de redução da multa aplicada porque não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 527-A do RICMES, ou seja, a infração realizada com dolo, fraude ou simulação, e também a exigência de imposto. Rejeito a alegação de que a aplicação dos juros de mora para atualização da multa seria indevida, porque a questão já está pacificada neste egrégio TIT pela edição da súmula TIT 13 de 2018. Em relação aos juros de mora, cumpre observar que o presente lançamento de ofício lavrado na data tal abarca em sua integralidade fatos posteriores a 1º de novembro, data em que já se aplicava aos débitos fiscais exigidos por meio de auto de infração a taxa de juros de mora mensal equivalente à taxa Selic, de acordo com a disciplina do artigo 7º do decreto tal de agosto de 2017, que regulamentou a Lei 13.497.
em consonância com a súmula TIT número 10 de 2017. Portanto, eu concluo que, por todo exposto, conheço do recurso ordinário interposto pelo contribuinte e nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida. E com isso, eu coloco o processo em discussão. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu parabenizo o Dr. Renan, o patrono, pela sustentação oral, e também aí o presidente, né, pelo voto muito cirúrgico, bem detalhado de todas as questões. Eu só vou deixar pontuado aqui, eu vou acompanhar, já adianto que vou acompanhar o presidente, só vou deixar pontuado duas questões até que o Dr. Renan falou. Com relação à base de cálculo, eventual iliquidez em decorrência de ter sido utilizado, né, o PMC, eu vi que realmente tinha precedentes, né, anteriores em 2021 do TIT, e aí chegou-se, né, à conclusão de que está sendo aplicada, né, as portarias CATES, e que em decorrência do artigo 28 do regulamento, nós não poderíamos deixar de aplicar a legislação cabível de arbitramento da base de cálculo do ICMS-ST. Então, nesse ponto, e aí tem vários precedentes já, inclusive do final agora de 2023, bem recentes nesse sentido. Então, por esse motivo, eu estou acompanhando também o presidente. Com relação à questão do interesse comum e da imputação de responsabilidade solidária pelo interesse comum, eu tenho um entendimento um pouco diverso, né, do que o presidente falou. Eu entendo que quando as partes estão em polos diversos, realmente não há como se imputar ali o dispositivo, né, o 124 do CTN, que trata da responsabilidade solidária por interesse comum. Eu vejo que as partes não têm esse interesse comum, mas no caso, por se tratar de uma operação, né, aquela operação Monte Cristo, a fase 2, né, de fraude estruturada, tudo, e aí ficou clara também a participação da recorrente, teve as provas nos autos que foram todas mencionadas, né, pelo presidente. Eu entendo sim que nesse caso se aplicaria o interesse comum, que está comprovada, né, a participação da recorrente. Então, só quis pontuar esses dois pontos que seriam eventualmente meus pontos de discórdia, mas que no caso específico eu estou acompanhando o presidente. Mais alguma observação? Continuamos em debate? Bom, então, não havendo mais nenhuma participação, eu vou aqui encerrar os debates. Vou pedir para confirmar presença. A votação está iniciada. Encerrada a votação. Aqui eu só vou encerrar o julgamento. Doutor Renan, então, foi uma votação unânime, né? O recurso ordinário foi conhecido e desprovido. Eu agradeço a sua participação. O senhor fique à vontade se quiser continuar na sessão ou se quiser se retirar. Agradeço. Eu vou me retirar, mas agradeço a atenção de todos e o julgamento. Até mais. Bom, agora eu vou passar aqui para o próximo processo. Bom, aqui eu vou seguir a sequência no processo 415
2796, do contribuinte Vida em Grãos, Comércio e Indústria de Produtos Alimentícios, Importação e Exportação. Houve pedido de sustentação oral, mas eu vou aqui registrar que o solicitante está ausente. Ok. Eu peço a gentileza da relatora, a doutora Sulamita, que registre o seu voto e passe a leitura. Sim, tô fazendo isso. Uhum. Presidente, eu vou pedir só para poder resumir o relatório do que se trata, explicar os demais. Meu voto já tinha disponibilizado, né, para todos, há alguns dias, anteontem, né? E só vou resumir porque ficou um relatório bem detalhado. Eu quis detalhar bem para detalhar as folhas, tudo que Sim. estava de provas juntadas. E depois, se puder também pedir licença para resumir um pouco do voto, o que eu entendi. Uhum. Por isso que sempre que o voto já está disponível, né, a gente consegue agilizar a sessão, que daí Sim, pode claro, repetir. Essa é a vantagem, né? claro. Eu já disponibilizei meu voto, Uhum. já registrei aqui. Então, só para que todos entendam, né? Aqui a gente está tratando de uma autuação que está cobrando tanto o ICMS aqui no estado de São Paulo, né? De uma importação que foi realizada na modalidade por encomenda. E o fisco entendeu se tratar por conta e ordem, e está exigindo, portanto, o imposto, né, para o estado de São Paulo, porque entendeu que a adquirente que é autuada Vida em Grãos teria sido ela a real adquirente e destinatária das mercadorias importadas, né? E foi inserido no polo passivo como responsável tributária importadora, né, a Rofimex, que é a trading company que teria efetuado, né, realizado essas importações. O que o contribuinte alega, e depois eu vou passar também o que a importadora também, foram apresentados, né, dois recursos ordinários, tanto pela responsável solidária como pela adquirente, né, pela autuada, pela Vida em Grãos, né? Ambas, na verdade, alegam no mérito se tratar realmente de uma operação de importação por encomenda, né? Elas falam que a Trading Company é a real importadora, que foi ela que firmou os contratos de importação do exterior, né, com a empresa no exterior, foi ela que fez os pagamentos, foi ela que fechou os contratos de câmbio, então ela que teria realmente feito tudo, e depois ela efetuou um contrato de compra e venda, depois de entrada e nacionalizada das mercadorias, ela teria feito um contrato de compra e venda com a empresa autuada, né, com a Vida em Grãos. Então, que ela seria a real destinatária e, portanto, como ela está estabelecida no estado de Rondônia, foi para lá que foi feito o pagamento, e aí invoca, né, o tema em repercussão geral do STF, foi decidido, que é o tema 520, né, que ali definiu-se que fez a diferenciação, né, entre importação por encomenda e importação por conta e ordem, né? A importação por encomenda, naturalmente, ela exige ali duas relações, né, jurídicas. A primeira entre, né, a empresa no exterior e a importadora, e a segunda entre a importadora
e a adquirente, né, que teria essa segunda compra e venda. Já na importação por conta e ordem, não. A importadora, ela figura como uma mera responsável pelas questões burocráticas e não faz a importação no nome dela, né? Ela faz a importação já no nome da adquirente e manda entregar direto na adquirente, né? Então, tem essa diferenciação. E no recurso ordinário da Trading Company, ela pede subsidiariamente, né, caso não seja acatada a tese principal de que a importação for por encomenda, que ela não espera que isso aconteça, que então seja excluída, né, por falta aí de responsabilidade solidária na operação. Se for por conta e ordem, ela é uma mera intermediadora e ela não teria essa responsabilidade solidária. Então, sob qualquer viés, ela pede ali que ela seja excluída, né, do polo passivo e esse crédito tributário seja extinto em relação a ela, tá? Então, basicamente é isso. Foram apontadas algumas nulidades. Eu, quando comecei a olhar, né, o processo, vi os principais documentos, vi as defesas, vi o que alegou, né, a representação fiscal. A representação fiscal, eu vi que ela, na verdade, se apega muito à questão de que os contratos foram firmados em nome da matriz, né, da Trading, que foi no Paraná. Mas, enfim, os contratos normalmente são feitos, né, em nome da matriz, e acho que isso é uma questão que não desvincularia, né, a empresa, e a questão da importação por encomenda ou não desfiguraria. E eu estava bem tendente realmente a entender ali que tinha sido realmente uma operação por encomenda. E aí eu comecei a linkar, né, todos os documentos. E eu vi que realmente faltam alguns documentos para fazer esse link geral de acordo com os precedentes do TIT, que estão dando e aplicando realmente, não estão deixando de observar, né, o tema 520 do STF, então está sendo observado, mas tem ali documentos essenciais para tanto. E eu vi que realmente está faltando, e eu acho que por ser um precedente em repercussão geral, que seria importante observar, assim como o Tite está observando, inclusive a superior já está aceitando realmente provas extemporâneas do processo, eu decidi aí, em homenagem ao princípio da verdade material, como tem muitos documentos que realmente estão bem tendenciosos a demonstrar que foi realmente por encomenda, eu estou convertendo o julgamento em diligência, tá? E aí eu vou pedir licença para poder ler essa parte do meu voto, né? Para que vocês também se sintam seguros quanto a isso, e se tiver algo a complementar, eu estou super aberta aqui a ouvir. Se teria mais alguma prova aí capaz de também que seja aplicado com segurança, né, esse precedente. Então, nesse mesmo sentido, né, este egrégio tribunal já se manifestou inúmeras vezes, se baseando nas provas acostadas aos autos para definir a importação na modalidade sob encomenda, como é o caso do julgamento do AIN 41357681 pela terceira Câmara Julgadora, onde foram juntados os seguintes documentos pela recorrente. 1. Contrato de prestação de serviço firmados entre impugnante e importadora para prestação de serviços atinentes à realização de importação de mercadorias por encomenda. 2. Faturas emitidas pelos vendedores estrangeiros. 3. Declarações de importações registradas. 4. Conhecimentos de transporte internacional. 5. Contratos de câmbio firmado pela Trade com a instituição financeira para remessa de valores ao exterior. 6. Notas fiscais de vendas das mercadorias emitidas pelas tradings à impugnante. E 7. Os conhecimentos de transporte internacional. Esse eu já citei. Então, esse é. Vou tirar aqui. Depois eu vou ter que só alterar esse ponto do meu voto, que é importante. E aí eu coloco a emenda, né, desse julgado, que trata desses julgamentos, né? No presente feito, a operação com os exportadores foi realizada pela importadora Rolfimex, bem como os contratos de câmbio juntados e as faturas emitidas pelos vendedores estrangeiros, constando a vida em grãos apenas como encomendante. Houve a efetiva venda das mercadorias a encomendante pré-determinada após o processo de nacionalização, cujos pagamentos também restaram comprovados. A importadora Rolfimex procedeu com o devido preenchimento das DIs em sua maioria. O contrato prevê expressamente a importação na modalidade sob encomenda, mesmo que firmado para a matriz da importadora no Paraná e não especificamente para a filial da importadora em Rondônia.
Entretanto, embora haja evidentes indícios de que as mercadorias foram importadas na modalidade por encomenda, é certo que os documentos de importação e os contratos de câmbio juntados às folhas 1691 a 1792 apenas vinculam 6 das DIs em voga, de um total de 66 declarações apostadas aos autos. Ademais, não há como vincular as declarações de importação com as notas de venda sob encomenda emitidas pela Rolfimex, a fim de se traçar documentalmente todo o fluxo da importação sob encomenda. Neste ponto, cumpre destacar que a juntada de documentação extemporânea já foi matéria deste grande tribunal, onde a Câmara Superior aceitou provas extemporaneamente apresentadas no bojo do julgamento do AIN 40745338, estabelecendo não haver prejuízo à Fazenda em razão de os princípios do contraditório e da ampla defesa terem sido respeitados, privilegiando também os princípios da verdade material e eficiência. Semelhantemente, em caso análogo ao presente, o julgamento foi convertido em diligência para que a representação fiscal se manifestasse sobre as provas juntadas após a interposição do recurso ordinário. Vejamos, e aí eu coloco, né, um julgamento também nesse sentido. Com efeito, diante da incompletude da documentação apresentada e visando a busca da verdade material, converto o julgamento em diligência para que, no prazo de 30 dias, a autuada Vida em Grãos e a responsável solidária Rolfimex apresentem uma planilha indicativa contendo em cada linha, com o respectivo número de folhas dos autos, o vínculo entre as declarações de importação e as notas fiscais de venda das mercadorias nacionalizadas, bem como que acostem aos autos todos os contratos de câmbios, faturas emitidas pelos exportadores com os respectivos comprovantes de pagamento e conhecimentos de transporte internacional, com a devida vinculação de todas as declarações de importação, para que não restem dúvidas de que a importação foi realizada com recursos da importadora Rolfimex, requisito fundamental para a caracterização da importação sob encomenda. As recorrentes devem indicar os números das páginas dos autos para cotejo com os novos documentos juntados. Determino ainda que, no retorno, os autos transitem pelo agente fiscal autuante para a manifestação e pela douta representação fiscal para a apresentação de conclusões. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Agradeço a leitura do voto, o brilhante voto da relatora, né? E coloco agora em discussão. Só em relação à solicitação dos comprovantes de pagamento, será que não seria também o caso de falar acompanhado dos extratos, para a gente verificar a data de recebimento? Porque, normalmente, o que é feito, quando é feito com adiantamento de recursos, apesar de ter a possibilidade desde 2018, essa parte tem sido mais questionada ali na Câmara Superior. Então, para a gente poder avaliar quando que foi efetuado o pagamento, se foi antes ou após as exportações. E os extratos para... os extratos bancários, eles são fundamentais. Muito boa observação. Muito boa mesmo. E os extratos bancários para a conferência das datas e conhecimentos de transporte internacional. Tá. Bom, aí eu vou aqui habilitar a edição, tá? Para você... Tá, por gentileza. Mais alguma observação, pessoal? Eu acho bom que aí fica já um bom ponto de partida para as próximas discussões do que é por encomenda, porque realmente esse tema foi muito debatido já no TIT, e depois da decisão do STF, aí a gente tem que também levar... Exatamente, tem que deixar bem claro. Eu acho que... E mesmo que, eventualmente, desmembre, né? Eu vou interligar com cada declaração de importação. Então, se o contribuinte, eventualmente, não trouxer algumas, eu vou fazer o link e aí, eventualmente, eu desmembro cada operação. Eu registrei, vocês puderem só confirmar se deu certo o final. Eu só mudei o final, né? O último parágrafo da conversão para acrescentar os extratos, só para confirmar se deu certo. Deu certo, sim. Obrigada.
Obrigada. Perfeito. Bom, se não tem mais nenhuma observação, então eu vou encerrar os debates. E aí eu já verificando o quórum. Em votação. Então, votação encerrada. O processo foi convertido em diligência. Então, aqui encerrado o julgamento, vamos passar para o próximo, que também é do mesmo contribuinte, e a relatora também é a doutora Sulamita. Vamos aqui. Aí eu vou pedir... Isso, nesse caso é idêntico, tá? A única coisa que muda... Pode falar, desculpa, presidente. Não, tudo bem. É só o que eu ia pedir é para você registrar o voto, né? Para ficar disponível a todos. Tá, eu vou registrar, só vou fazer essa última alteração aqui também. Uhum. É sempre bom, assim, quando vai falar do voto, estando registrado, aí todos podem acompanhar a leitura. Isso facilita bastante. Melhorou muito. Eu sou da época em que era tudo em papel, e aí não tinha como registrar. A gente tinha que estar o tempo todo muito atento, né? Porque somente o relator tinha o processo em mãos e os outros juízes tinham que escutar. E agora fica muito mais fácil você acompanhar a leitura. Estava só alterando para incluir aqui também os extratos. Nós temos sempre a confirmação da presença em cada processo. No passado, já tivemos uma alegação de que deveria ser anulada a votação porque um juiz que estava presente na sessão, ele não votou. Então, deu uma discussão na Câmara Superior, mas nós não acatamos a anulação porque, para votar o processo, tem um quórum mínimo. Então, o quórum mínimo 3, né? sido realizado, né? Então não foi acatada a nulidade, mas foi assim. E acontecia às vezes que uma pessoa está no começo da sessão e naquele caso a gente não pôde aferir o que aconteceu, né? Se realmente ele esqueceu de assinar ou se ele saiu antes de terminar. Por isso que a gente coloca duas votações, né? A primeira quem está na sessão e depois voto a voto novamente o quórum. Então, já tivemos experiências no passado. Por favor, doutora. Nesse caso, então, presidente, o caso é idêntico, tá? Aquele anterior que a gente estava tratando, inclusive a autuada a mesma. O que altera aqui é o polo, né, passivo, que tem a responsabilidade solidária, que é uma outra trading company, que nesse caso é a Sampous.
Também teve uma defesa da Trading Company. A defesa da autuada foi naquele mesmo sentido que eu expliquei no voto anterior, e da Trading também alguns detalhes com questões de nulidade, enfim. E aqui tem a documentação mudou um pouquinho. Nesse caso, inclusive, tem menos documentos, tá? Que no anterior, então, inclusive, eu até acrescentei as DACTs aí para serem juntadas. E é isso, e agora já acrescentei também a questão do extrato bancário. Então, como eu estou convertendo em diligência, os detalhes vão ficar, né, para o voto de mérito e das preliminares vão ser analisados todos depois aí, particularmente cada um dos casos. Perfeito. Então, já está registrado, né? Conforme a gente falou, Sim. dos extratos e tal. Alguém tem mais alguma observação? Senão eu já encerro os debates. Os debates. Verificando o quórum. Aqui eu só vou também aproveitar para gravar que houve solicitante ausente, houve solicitação de sustentação oral. Então, estou aqui registrando que... Esse não teve, esse está escrito não e não, de sustentação oral. Mas aqui, não sei por que o sistema pedia, tá? De qualquer forma, está resolvido já. E aqui eu vou, então, iniciar a votação. Então, também no processo AIN 4152844, da vida em grãos, também o resultado foi o mesmo, o processo foi convertido em diligência. Com isso, nós podemos encerrar a sessão de julgamento de hoje. Jailson? Pois não, presidente. Jailson, por favor, pode encerrar a gravação? Eu peço aos juízes que fiquem só mais um minutinho depois da sessão.